Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, vamos conhecer uma história que revela o coração de Deus de forma surpreendente. É a história de Mefibosete, um homem que perdeu tudo, mas recebeu algo que não merecia. Ela está registrada na Palavra de Deus para nós vermos como é a graça que vem até a quem está perdido. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia conta, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas em Jezreel. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele era apenas uma criança quando perdeu o pai e o avô, e na mesma fuga que devia salvá-lo, ficou com uma deficiência para sempre. Como descendente da casa de Saul, ele era visto como um perigo para o novo rei. Por isso viveu escondido no lugar chamado Lodebar, que significa terra sem pasto, lugar de esquecimento. Anos se passaram. Davi já reinava em paz e ele lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas, seu amigo fiel. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Disse Davi: Ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência por amor de Jonatas? Davi não esperou que alguém viesse até ele. Ele foi procurar. Descobriu que Mefibosete estava vivo e mandou trazê-lo. Quando Mefibosete chegou ao palácio, estava cheio de medo. Ele se curvou e disse em 2 Samuel capítulo 9, versículo 8: Quem é o seu servo, para que você perceba um cachorro morto como eu? Ele se achava indigno, sem valor, esquecido. Mas Davi lhe disse em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Davi não o recebeu por seus méritos. Fez tudo por amor à promessa que havia feito a Jonatas. Mefibosete recebeu suas terras de volta, um lugar permanente à mesa do rei e o mesmo tratamento que os filhos de Davi. Ele não consertou seus pés para ser aceito. Foi aceito primeiro e depois passou a viver na presença do rei. Mais tarde, durante a rebelião de Absalão, seu servo Ziba o traiu. Mentiu ao rei e levou seus bens. Quando Davi voltou ao trono, Mefibosete foi ao seu encontro, sem lavar os pés, sem aparar a barba, pois esteve de luto por seu rei. Ele explicou a verdade e disse em Samuel, capítulo 19, versículo 28, Todos os descendentes de meu avô não mereciam nada além da morte, mas você deu a seu servo um lugar entre aqueles que comem à sua mesa. Então, que direito eu tenho de fazer mais apelos? Ele já tinha tudo o que precisava, a presença e o amor do rei. O que essa história tem a ver conosco? Com a igreja que vive hoje? Nós somos como Mefibosete. Assim como ele, nós estávamos em Lodebar, separados de Deus, feridos pelo pecado, sem poder nos salvar. Mas Jesus, o Rei da Glória,
nos busca por causa da aliança eterna feita por seu sangue. Não somos aceitos por quem somos, mas por quem Ele é. A igreja deve imitar Davi. Davi foi atrás de quem estava escondido. Quantas vezes a igreja hoje procura apenas quem parece perfeito? Quem fala bem, quem tem boa aparência, quem já está arrumado, e esquece dos que estão feridos, dos que se sentem indignos, dos que ninguém quer chegar perto. Muitos ainda vivem em Lodebar. Temos pessoas ao nosso lado, na família, na rua, até na igreja, que se sentem como cachorros mortos, sem valor, sem esperança. E esperam que alguém vá até eles, como Davi foi até Mefibosete. E eu digo que a mesa é para todos. Davi não pediu que Mefibosete andasse bem para se sentar à mesa. A mesa do Senhor também é assim. É lugar de graça para quem ainda tem defeitos, para quem ainda está em processo. Mas às vezes colocamos condições. Primeiro, mude, depois venha. E o Senhor diz: venha primeiro e eu te farei novo. Deixo com vocês, meus irmãos, 3 conselhos. O primeiro: aceite a graça como Mefibosete. Não tente se justificar. Não diga, não sou indigno. A graça é para quem não merece. Deixe o rei te receber, te dar um lugar e até te fazer filho. O segundo conselho: seja como Davi. Busque quem está esquecido. Chegue perto de quem ninguém quer. Não condene as falhas. Mostre o amor que recebeu, assim como Jesus fez conosco. E o terceiro conselho: valorize a comunhão. Mefibosete não queria as terras, queria estar com o rei. Que a igreja não busque poder, riquezas ou fama, mas busque estar com o Senhor e uns com os outros. A história de Mefibosete termina com essa verdade. Deus não rejeita ninguém que vem até Ele através de Jesus. Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que a igreja seja hoje o lugar onde os Mefibosetes encontram acolhida, restauração e graça, que vem do Rei. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Bem, meus irmãos, se você chegou até aqui e recebeu essa palavra, eu te peço que curta e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E que a paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te acompanhe. E até o próximo vídeo.